Amém. Podem sentar. Não quero falar muito porque a garganta está no limite, mas nenhum texto me fala tanto ao coração sobre a ressurreição como este de 1 Coríntios capítulo 15. E nesse texto a expressão que mais me toca é esta afirmação do apóstolo Paulo quando vai relacionando os nomes das pessoas que tiveram um encontro com Jesus após a ressurreição. E quem faz essa afirmação não é um místico, não é um ignorante, não é um aventureiro, não é alguém que está enfermo, é simplesmente um dos maiores intelectuais do mundo nos seus dias, formado por 4 das maiores universidades da sua época, pós-graduado aos pés do maior nome dos seus dias, que era Gamaliel, diante de quem o mundo grego, o universo da cultura se curvava, o mais jovem membro do Sinédrio Romano, que era o Fórum de Roma, na Judéia, 30 anos de idade, a idade mínima, e lá estava ele, respeitado como fariseu, zeloso das suas tradições. É este homem que escreve este texto que acaba de ser lido, dando cores que somente alguém que encontrou Jesus poderia dar. E ele relaciona, e ele fala da ressurreição, e ele diz: primeiro Pedro o viu, Cefas, diz ele assim. E depois ele vai relacionando e dizendo: em seguida foi visto por mais de 500 irmãos, diz ele, dos quais a maioria até hoje vive, na época em que ele escreve. Depois foi visto por Tiago, que era irmão do Senhor. E afinal, diz ele, e é esse verso que me toca profundamente, foi visto por mim como por um nascido fora de tempo. E a palavra grega é fórceps, arrancado a ferro. A ideia que ele dá é que se dependesse dele, ele jamais reconheceria Jesus como Salvador, como Senhor. Como bom fariseu, zeloso de suas tradições, Paulo jamais se curvaria diante de um galileu e muito menos o chamaria de Senhor, usando a palavra Kyrie, como nós acabamos de cantar. No entanto, ele se despoja, se rende. Toda a soberba que fazia parte de Saulo de Tarso curva-se diante dessa majestade humilde, despojada, aos olhos do mundo e do sistema construído. Não era absolutamente nada, mas ele tem olhos para ver. Ele diz: finalmente, eu também o vi. E a minha vida muda, é transformada. A maior mensagem da fé cristã é a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é fato histórico. Alguns criaram a chamada teoria do desmaio, afirmando que ele havia desmaiado na cruz, tinha sido posto no túmulo e em razão do frio, das correntes que passavam ali, ele, depois de 3 dias, recuperou a consciência. Essa teoria, diz Josh McDowell, da Universidade de Harvard, não só é absurda, diz ele, como é ridícula. Outros criaram a teoria de que o corpo fora roubado, levado. E isso é desmentido de forma categórica por quem conhece a história, porque a guarda que velava a porta do túmulo, que tinha o lacre de Tibério, imperador romano, era formado por 14 soldados da elite das centúrias
que se revezavam para que durante 24 horas aquela vigilância fosse mantida. E tanto que quando ele ressuscita, esta guarda é justiçada. Significa isso que eles foram mortos. A pena de morte foi aplicada a eles. E um terceiro momento é esse: o testemunho de Pedro, o testemunho de Tiago, o testemunho de mais de 500 pessoas com saúde psicológica, não eram desequilibrados, não eram enfermos da alma, não eram alucinados, não eram sonhadores, eram homens e mulheres cujo caráter havia sido atestado pela própria população da cidade, e esses 500, de uma só vez juntos, têm esse encontro extraordinário com ele. E o Senhor Jesus está vivo. Queridos, sempre que eu vou a Israel, e desde 1977 que tenho ido lá, há 2 lugares que me impactam muito. Um é a casa do sumo sacerdote Anás, no Monte Sião, onde Jesus viveu a última noite de sua vida, onde ele ficou preso num subterrâneo. Eu nunca consegui me conter quando entro naquele buraco, naquela cova. Em 2010 entramos ali, cantamos ali, oramos ali, e mais uma vez eu não consegui me segurar. E outro é quando visitamos o túmulo vazio, quando celebramos a ceia do Senhor diante de um túmulo aberto, com a frase escrita em madeira nobre: Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Se Ele não ressuscitasse, diz o apóstolo Paulo, seria vã a nossa fé. Nós seríamos um grupo de paranoicos, de loucos, de alucinados, de viajantes, buscando sentido numa coisa absurda. Mas a palavra de Deus nos assegura isso, que Ele ressurgiu e vivo está. E nesses 2000 anos após o fato, Ele tem mudado vidas, transformado pessoas, nações, sociedades, famílias. Ele tem quebrado cativeiros, libertado gente das escravidões mais inimagináveis possíveis, transformado prostitutas em santas, assassinos com mãos sujas de sangue em campeões da vida, em patrocinadores da vida, gente que vivia na mais absoluta desgraça do ponto de vista da qualidade, em cidadãos diante dos quais o mundo se dobre, a respeito de quem, diz o escritor aos Hebreus, o mundo não é digno. Jesus não é uma fantasia, Jesus não é um alucinógeno, Jesus não é mais uma divindadezinha dentro das múltiplas divindades do paganismo. Jesus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele não é uma história, Ele não é uma memória, Ele não é uma lembrança. Ele é vivo, e vivo, e vivo, e atua na vida daqueles que nele creem. O Dr. Martin Luther King Jr., um dia antes de ser vitimado pela bala assassina que lhe tirou a vida, diante do Lincoln Memorial em Washington, pregou um sermão que eternizou-se. E naquele sermão, Luther King disse: eu subi ao monte. Nesta noite, disse ele, Deus permitiu que eu subisse a um monte, e eu vi a terra prometida. Ele disse: eu vi a glória do Senhor. Eu vi a terra onde os nossos filhos não serão julgados pela cor da pele, não serão julgados pelo berço que tiveram. E numa palavra profética, Luther King diz: eu não entrarei lá, mas vocês entrarão. E no dia seguinte, tomba por uma bala assassina. Eu vi, disse ele. Essa faz a grande diferença. A fé cristã não é um arrazoado religioso, não é a soma de atos litúrgicos. Se o Senhor não estivesse vivo, toda essa liturgia, por exemplo, da Eucaristia, seria banal, perda de tempo e atestado de desequilíbrio mental.
Se ele não estivesse vivo, tudo que se faz em nome da fé seria mera aventura. Mas a grande diferença é essa: Jesus de Nazaré ressuscitou e vivo está. O ano que vem, na primavera, se Deus permitir, nós estaremos voltando à Terra Santa. E outra vez eu já tenho absoluta certeza, porque nunca foi diferente. Naqueles mesmos lugares, meu coração estará vibrando diante de um túmulo vazio. E interessante é que ali encontramos gente de tribos, raças e nações, orientais, africanos, europeus, latinos, gente de todos os continentes que convergem no mesmo espírito para, em línguas diferentes, dizerem a mesma coisa: Ele não está aqui. Se você quiser encontrar Jesus, não busque o endereço em cemitério, jamais você encontrará. Não há mausoléu erguido para ele. Se você for a Meca, encontrará um mausoléu extraordinário erguido para Maomé, e ali estão os restos mortais. Se você for à China ou algumas outras regiões daquele local, você encontrará sinais da passagem de Siddhartha Gautama, Buda, mas encerrará a sua caminhada diante de um rico mausoléu construído com esmero, onde estão os restos mortais de Siddhartha Gautama. Se você procurar pela vida de Confúcio, de Zoroastro, ou das 3 milhões, dos 3 milhões de divindades que a fé indiana professa, ou que o Japão e o mundo oriental cultuam, você fatalmente terminará a sua peregrinação diante de um túmulo reverentemente prostrado, mas consciente de que ali estão restos mortais. Mas se você for a Jerusalém, prepare-se, você encontrará um túmulo aberto, arejado, cheiroso, cheio de luz, porque ele não está ali, ele ressuscitou. Juan Carlos Ortiz, o grande pregador argentino, autor do livro Discípulo, hoje pastor da Catedral de Cristal em Beverly Hills, na Califórnia, ele diz que durante 3 dias o inferno regozijou. Ele diz que durante 3 dias Lúcifer celebrou. Era como se ele dissesse: finalmente, conseguimos, ainda bem. O homem morreu, acabou. A história de tudo isso teve um fim. Mas ele diz, fundamentado na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, que ao 3º dia o Senhor desce às regiões abissais, ao próprio inferno, e ali acaba com a festa, toma de Lúcifer, diz a Bíblia, as chaves da morte e do inferno, despoja principados e potestades e constitui-se como Senhor e Rei sobre todo o universo. Gênios como Pasteur professaram a fé nele. Einstein disse que não crer na ação desse Deus, na construção e manutenção do universo, disse ele, era como se jogar um cesto de notas musicais para cima e acreditar que quando elas caíram estava composta a 9ª Sinfonia de Beethoven. Gente humilde. É somente pela ação de Jesus que um homem poderoso pode chamar um homem paupérrimo de meu irmão, de abraçá-lo e de dizer: você é meu companheiro. Nenhum sistema no mundo poderia providenciar uma coisa dessas, mas aqueles que são do Senhor, não aqueles que são meros religiosos, institucionais, mas aqueles que de alguma forma podem dizer na vida: eu vi, eu encontrei, eu tive esse momento libertador na minha vida. Sabem que ele não é uma saudade, não é um memorial, não é uma história, não é uma narrativa, é uma pessoa viva e vive entre nós e que habita em nós. Bendito seja o seu nome. Nos meus 40 anos de ministério,
serão completados em janeiro. Eu já vi gente de toda qualidade, tida como irrecuperável, tida como pessoas que não tinham mais jeito na vida, serem transformadas pela ação do Nazareno ressuscitado. Eu já vi pessoas completamente abandonadas da existência, sem nenhuma chance, terem um recomeço, se firmarem na vida e serem vitoriosos até o fim, pelo poder transformador do Cristo vivo que habita em cada um de nós. Eu tenho contado, ainda ontem em Gravatá, eu preguei para um grupo de empresários num condomínio, e essas pessoas são muito acostumadas com religiosidade, com um mofo institucional, e eu falei sobre a pessoa de Cristo, e muitos daqueles homens sisudos, vários deles, bem-sucedidos na vida, me procuraram com lágrimas descendo, chorando ante as verdades da vida real hoje de Jesus de Nazaré. Eu tenho contado nos cursilhos a história de uma atriz do cinema brasileiro que eu conheci, me tornei amigo, que foi a primeira de todas a ganhar um prêmio internacional, famosa, rica, mas que à medida em que foi progredindo, foi sendo tomada por uma depressão incontrolável. A partir de um certo momento começou a ter desejos de morte, a querer tirar a própria vida, suicidar-se. Procurou terapias de várias formas, não teve jeito, foi a gurus, procurou tratamentos alternativos em espiritualidades malignas, chegando a gastar dinheiro para, numa noite, à meia-noite, um coveiro abrir uma sepultura no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro, e ela comer vísceras de cadáver, e não tinha mais para onde correr, rica, famosa, premiada e querendo morrer. Quando foi convidada para ir ao Maracanã, ouviu o Dr. Billy Graham, que agora tem 93 anos de idade. E ela foi e disse: pronto, é a chance. Botou 2 lâminas na bolsa, gilete, como a gente chamava, e disse: ali no meio de quase 200 mil pessoas, eu vou ao banheiro, ninguém vê, ninguém sabe, corto os pulsos e acabo com essa agonia. Só que o dia que ela agendou para ser o dia da morte, foi o dia da vida em nome do Senhor. Antes de descer aquele banheiro, antes de pegar aquelas lâminas para tirar a própria vida, seus olhos viram Jesus ressuscitado, Jesus de Nazaré. Ela conta que uma paz invadiu sua alma, era como ondas que se tornaram quase insuportáveis, um banho de sossego, de vida, de tranquilidade. Ela desistiu do suicídio, hoje é missionária, prega o evangelho em Boston, nos Estados Unidos, casada com um conhecido meu, cheia do Espírito Santo. O nome dela de batismo é Helena Brandão. Vocês não conhecem por esse nome, mas o nome artístico há muitos aqui que conhecem, Darlene Glória, que fez o filme Toda Nudez Será Castigada. Hoje é uma serva do Senhor Jesus, prega o evangelho, gasta a sua vida, deixou uma igreja plantada em Niterói, na praia de Caraí. Por quê, queridos? Nenhum morto faz isso. É porque Jesus de Nazaré está vivo. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. É por isso que eu posso olhar para vocês aqui deste púlpito e dizer que o que eu falo não é brincadeira, não é teoria, não é para anestesiar ninguém, não é para tirar ninguém do trilho da realidade. Eu posso olhar nos olhos após 40 anos de caminhada e dizer que Ele está aí para fazer um milagre na vida de cada um de vocês, para ressuscitar o que parece perdido, a ressurreição de um nome que caiu na podridão, a ressurreição de um relacionamento, a ressurreição de um filho amado que se foi e que não deixou notícias, a ressurreição de uma família prestes a morrer,
a ressurreição da esperança, gente que já perdeu a esperança e que anda cabisbaixa pelas ruas da cidade, a ressurreição da fé, que parece que morreu há muito tempo e ficou apenas uma sensação calosa no coração de que tudo isso é uma conversa bonita, mas inconsequente. Ele está vivo aqui para ressuscitar as expectativas perdidas na tua vida, aquilo que tu tens dado como morto, que não tem mais jeito, é um beco sem saída, acabou, não acabou. Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse: Marta, teu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu sei, mas no último dia. Ele disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É por isso, queridos, que cantamos, que pulamos, que saltamos, que nos abraçamos, que celebramos, porque todos nós, apesar de nós, das nossas incoerências, das nossas contradições, das nossas limitações, cremos nesse Senhor vivo, louvado seja o seu nome. O mundo espera essa mensagem. Eu nunca encontrei na minha vida alguém decepcionado com Jesus. Com a igreja encontro todo dia, mas com o Senhor Jesus eu nunca encontrei, porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. E eu quero encerrar, porque a garganta está no final mesmo, cantando um louvor com vocês, composto por Ana Paula Valadão. Ana Paula é filha de um grande amigo meu, o pastor Márcio Valadão. Nos formamos juntos. E eu conheço a história daquela família, do que Deus fez e tem feito. E um dia, lendo um texto de Jó, e Jó foi aquele indivíduo para quem tudo havia acabado. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os bens, não havia mais nada a perder, e ele usa a figura de um tronco morto, de um toco de árvore jogado, e ele diz: ao cheiro das águas. E essas águas que tipificam Jesus são as águas que podem fazer os tocos da tua vida renascerem nessa manhã. Aquilo em que você já não tem esperança, de tanto tentar não conseguir, de tanto tentar e não dar certo, de tanto experimentar, ao cheiro das águas. O que parece morto na sua vida, na sua família, nesta manhã pode ressuscitar em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse louvor com alegria, com confiança e fé. E eu quero fazer um convite. Eu quero convidar aqui à frente todos aqueles que precisam de uma ressurreição na vida hoje de manhã. Ressurreição da alegria na família, que parece que morreu. Ressurreição da esperança. Ressurreição do perdão, porque já não sabem perdoar, o perdão na vida morreu. Ressurreição da fé, estão perdendo a fé, tornando-se frios e cínicos. Qual a ressurreição que você precisa na sua vida? Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu quero que você saia hoje por essas portas dizendo o que disse o apóstolo Paulo: finalmente, depois de todos, eu também ouvi, como um nascido fora de tempo. Fui arrancado a fórceps. Enquanto cantamos, os que quiserem e precisarem de verdade, venham aqui para frente em nome do Senhor. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado
marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. O filósofo francês Renan se dizia ateu. Um dia disse a respeito de Jesus: o seu reino jamais terá fim. Albert Schweitzer, médico alemão, um dos maiores intérpretes de Bach no seu tempo, renunciou tudo: os grandes hospitais, a fama na Alemanha, e foi embora para o Quênia, às margens do rio Ogoval. Foi ele que descobriu as cataratas Vitória, construiu hospitais e consumiu-se por amor a Jesus. Houve um médico inglês, cujo nome me foge, que era médico da família real inglesa, há um livro com a vida dele, tido pela classe médica da Inglaterra como um dos luminares do seu tempo. E um dia, pelo conhecimento do Senhor, largou tudo e foi gastar sua vida nas montanhas geladas do Tibete, na fronteira com o Paquistão, dizendo para aquele povo que Jesus está vivo. Maior compositor inglês de todos os tempos, Handel, viveu uma depressão profunda. Chamou o seu mordomo e disse: eu vou me trancar no quarto e não me chame sob hipótese alguma. Passou 30 dias trancado. De repente ele acorda todo mundo com os gritos, dizendo: eu vi. Abre a porta, sai com o semblante mudado, dizendo: eu vi. Escreve a cantata O Messias, que é apresentada para a corte, para a nobreza inglesa. E quando chegam no Aleluia, conhecido hoje no mundo inteiro, sem que ninguém mandasse, toda a corte se põe em pé. Ele disse: eu ouvi. Eu não teria temperamento para estar aqui se fosse por mera religiosidade. Eu não nasci para isso. Deus não me construiu com esse tipo de mente. Eu estou aqui porque Ele entrou na minha vida e entrou para ficar. E eu já lhes contei, e não gosto de estar repetindo, foi numa madrugada que soprava um minuano gelado, lá em Porto Alegre, com tão frio que as paredes estavam úmidas e ainda corria água. Numa madrugada que eu também vivi essa experiência. Essa é a herança que eu recebi dos meus pais. Essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. A de que Ele está vivo e reina e é Senhor, e que a história caminha para onde Ele quer, não para onde o homem quer, e que Ele é a ressurreição
para todas as nossas agonias, e que nele temos vida. Amém.